Oi, gente. Voltamos mais uma vez com a biologia molecular, certo? Essa aula, na verdade, é mais de biotech, né? Mais de biotecnologia aí. Mas, enfim, né? Clonagem em plasmídeos. Pra gente falar de clonagem em plasmídeos, eu preciso começar falando do que são plasmídeos, certo? Não sei se vocês lembram o que são plasmídeos, já falamos dele algumas vezes. Principalmente lá nas aulas de procariontes, certo? Por que nas aulas de procariontes? Porque são estruturas encontradas em bactérias e outros micro-organismos, tá? Os plasmídeos, eles são essas moléculas de DNA, tá? São moléculas menores do que o cromossomo da bactéria. São menores, são circulares e são independentes dos cromossomos, tá? Então eles são aqui essas rosquinhas, né, que estão aqui em laranja, né, nesse desenho. E eles se replicam independentemente também do cromossomo bacteriano, tá? Mas eles também contêm ali uma certa quantidade de genes, certo? E o número de cópias, né, a quantidade ali de plasmídeos em uma bactéria vai ser variável, tá? Dependendo do tipo de plasmídio. E eles vão carregar genes que a gente chama de, entre aspas, não essenciais. E por que não essenciais? Porque eles não são realmente ali vitais, né, para o funcionamento da bactéria. Eles podem conferir vantagem, né? Por exemplo, um gene ali de resistência, mas eles não são indispensáveis, tá? E aí, por que então que a gente escolheu, né, os plasmídeos para ser um vetor de clonagem, né? Porque quatro aí fatores mais importantes, tá? Essa parte é realmente bem importante, assim, se for cair esse tema na prova, com certeza vai ser cobrado isso, tá? Esses fatores aqui que fazem com que os plasmídeos sejam um vetor bom para a clonagem. Primeiro fator, capacidade de replicação independente do cromossomo bacteriano. Segundo fator, há uma certa facilidade aí de manipular os plasmídeos e inserir neles os genes que a gente quer clonar, tá? Além disso, que nem eu tinha falado para vocês, né, lá nos plasmídeos, muitas vezes a gente pode inserir neles, ou eles já vão ter, um gene aí que confere resistência a antibiótico, tá? E isso é importante para o processo de triagem, mas a gente vai falar dele daqui um tempo, certo? E o último aspecto aí é o fato de que ele pode ser transferido entre bactérias. Não sei se vocês lembram aí do processo de transferência horizontal, né, de genes. Isso, os plasmídeos podem ser transferidos horizontalmente pelas bactérias. E não somente eles vão ser transmitidos também entre a célula mãe e a célula filha ali, quando a bactéria fizer a fissão binária, né? Enfim, então vamos lá, quais são os princípios da clonagem, né? Para mostrar para vocês, eu desenhei aqui essa linda bactéria. E aqui dentro a gente tem as nossas rosquinhas, né? Que são os nossos plasmídeos, tá? Beleza, temos nosso plasmídio e a gente tem também um gene que eu quero clonar. O que a gente faz então? A gente vai adicionar esse gene no plasmídio e vai pôr o plasmídio de volta na bactéria. E o que vai acontecer? A bactéria, como ela bem faz, ela vai se multiplicar e vai multiplicar junto com ela o plasmídio modificado, certo? E o que acontece? Essas bactérias todas aqui que estão multiplicadas vão expressar esse gene aí que eu clonei, tá? E para que isso interessa? Porque a gente pode fazer com que essas bactérias produzam uma proteína recombinante, por exemplo. Por exemplo, também o hormônio do crescimento, por exemplo, a insulina, que são hormônios proteicos, certo? E por que isso é importante, né? Porque afinal a gente tem tratamento, né, aliás, a gente tem problemas de saúde que envolvem a produção desses hormônios, certo? A insulina, um grande problema aí de saúde que envolve a produção da insulina é a diabetes, certo? Pessoas com diabetes aí vão ter problemas na produção de insulina.
E se vocês já viram, né, pessoas com diabetes, elas têm que ingerir, né, injetar, sei lá, insulina exógena. E a insulina exógena, ela pode ser justamente coletada dessa forma, tá? Uma insulina recombinante, tá? Produzida aí por clonagem de plasmídio. E como que a clonagem ocorre, né? A gente tem aí também 4 etapas, certo? Na primeira etapa a gente vai isolar o DNA que a gente quer clonar, tá? E para essa primeira etapa a gente faz algumas perguntas. Primeira pergunta, o que eu quero clonar? Qual gene eu quero colocar no plasmídio e clonar? Onde que ele fica localizado, né? Que lugar do meu genoma esse gene está presente? E além disso, como eu vou copiar esse gene, porque eu não vou colocar o DNA inteiro da célula dentro do plasmídio, certo? Eu preciso pegar só ele e colocar só ele lá dentro do plasmídio. Como que eu vou fazer uma cópia desse gene e colocar ele lá? Enfim, a resposta é esse... aliás, coloquei esse DNA aqui para ser a nossa resposta, tá? Esse daqui é o gene que eu quero clonar, ele está localizado aqui, nessa região, certo? Qual gene é esse? Não interessa, é um gene exemplo, tá? E que nem eu falei, para a gente inserir ele no plasmídio, a gente tem que tirar ele desse lugar aqui, para a gente conseguir colocar ele lá, certo? E como que a gente faz isso? Com as tais das enzimas de restrição, tá? Enzimas de restrição são enzimas, certo? Que clivam o DNA em locais específicos. A gente tem vários tipos de enzimas de restrição e cada uma delas vai cortar o DNA de uma maneira diferente. E como assim uma maneira diferente, né? Cada uma tem seu corte ali, vai cortar em um certo local, por exemplo, a EcoRI, que é uma das mais famosas. Essas aqui são as mais famosas, né? Essas 3. Vai cortar nessa região aqui dessa sequência específica. A BAM-HI vai cortar nessa sequência específica. A IND3 vai cortar nesses locais especificamente, tá? E por que isso é relevante, né? Vamos lá, trouxe aqui um exemplo da ação da enzima EcoR1, né? No caso, falei RI, mas é R1. A gente tem essa sequência aqui, né? Essa é a sequência que essa enzima de restrição reconhece. A gente vai ter essa sequência em algum lugar. Ela vai fazer o corte nessas regiões aqui. A setinha indica onde ela vai fazer o corte. Quando ela corta, a gente vai ter a formação dessas extremidades aqui, tá? E se vocês notarem, elas não ficaram retinhas, certo? Ficou aqui uma região sobrando, né? Que a gente chama de extremidades protuberantes, tá? E essas extremidades protuberantes, elas são complementares. Se vocês olharem aqui, a gente conecta o T com A, o T com A, o A com T, o A com T, certo? E é isso que a gente chama de uma sequência palindrômica, tá? Por que palindrômica? Porque essa daqui é o oposto dessa aqui, tá? Então, elas são extremidades protuberantes e complementares. Complementares porque elas se juntam, né? Elas se complementam. Isso significa o quê? Que se a gente cortar 2 lugares distintos, a gente cortar 2 moléculas de DNA distintas com a mesma enzima, eles vão poder se conectar. Por quê? Porque vai ter a formação dessas pontas aqui complementares, tá? Isso que a gente chama de sticky ends, tá? E por que sticky? Porque é como se eles se grudassem juntos, certo? Eu não sei se eu falei isso mais pra frente na aula, mas enfim, é um conceito aí que eu acho que vai aparecer em breve. E aí coloquei aqui uma ilustração desse processo. A enzima de restrição, ela vai reconhecer o local específico, né, que ela faz o corte, vai cortar outra ponta e pronto. Isolamos aí o nosso fragmento de DNA que a gente quer inserir no plasmídio, tá? E esse fragmento de DNA que a gente quer inserir no plasmídio a gente chama de inserto ou de insert, tá? Enfim, etapa concluída, próxima etapa.
ligação dos insertos em um vetor de clonagem apropriado, criando moléculas recombinantes. Ou seja, a segunda etapa é colocar esse inserto que a gente cortou aqui no plasmídio, gerando um plasmídio recombinante. Como a gente faz isso? Vamos lá. Essa era a situação que a gente estava na última etapa, certo? Qual é o vetor de clonagem apropriado nesse caso? O plasmídio. A rosquinha voltou. A gente vai fazer o que então? Que nem a gente tinha comentado, a gente vai cortar o plasmídio com a mesma enzima de restrição que a gente cortou o nosso inserto. Então vai lá, enzima de restrição, cortou o plasmídio. Abriu o plasmídio. Uau! E aí o que acontece? Como é a mesma enzima de restrição, cortou o inserto, certo? Lembrem, mesma enzima de restrição cortou o inserto, cortou o plasmídio. Essas pontas vão ser complementares. Por que vão ser complementares? Porque elas foram cortadas pela mesma enzima de restrição que gerou as regiões protuberantes complementares, tá? Lembrando aqui, vou voltar tudo lá. Cadê? Aqui. Gerou essas extremidades aqui. Então, imagina que essa daqui virou a ponta do inserto, essa daqui é a ponta do plasmídio. E por que ficou assim? Porque a enzima de restrição ela só corta nessa sequência específica. Ah, mas tem essa sequência no DNA? Tem. Tem essa sequência no plasmídio? Tem. Tá? Vai cortar nessa sequência aqui e vai gerar essas pontas. Certo? Cadê onde a gente estava? Aqui. Enfim, temos pontas complementares. Essas pontas complementares são aquelas que eu chamei de sticky ends, certo? As pontas grudentas. E aí o que acontece? Elas vão grudar, tá? Vão se juntar ali. E por ação da ligase, se vocês lembram da enzima ligase, ela liga, né? Fácil. Ela vai ligar o inserto no nosso plasmídio. Consequentemente, tcharam, temos um plasmídio recombinante. Olha que mágico, né? A biomagia aparecendo aí pra gente. Enfim, segunda etapa concluída. Coloquei aí uma imagem também que ilustra isso tudo, né? Lá no genoma, a região de interesse, e aqui embaixo o plasmídio. A gente vai cortar a região de interesse com a enzima de restrição e cortar o plasmídio com a mesma enzima de restrição. A junção disso daqui vai gerar o nosso plasmídio recombinante, certo? Segunda etapa concluída. Indo para a terceira etapa agora. Transformação de bactérias com os plasmídios recombinantes. O que isso significa? Inserir o plasmídio na bactéria, tá? Transformação é esse processo aí de inserção do DNA, tá? Enfim, trouxe aqui de novo a nossa amiga bactéria, tá? O que a gente vai fazer com ela? A bactéria que a gente quer colocar o plasmídio dentro dela. A gente vai fazer um tratamento com íons cálcio, tá? O tratamento com íons cálcio vai fazer com que a membrana dessa bactéria permita a entrada dos plasmídios, tá? E aí ela vai ficar desse estado aqui que a gente chama de competente, tá? Ou seja, que vai poder receber os plasmídios. A gente vai colocar ela em uma solução com os nossos plasmídios recombinantes. Olha aqui o gene que a gente quer clonar, certo? E aí a gente vai colocar isso daí junto e vai incubar em gelo. Vai deixar ali um tempinho no gelo e vai dar um choque térmico. Vai aumentar muito a temperatura e pronto. O choque térmico vai fazer com que os plasmídios entrem nas bactérias competentes, certo? E aí, terceira etapa concluída. Tem outras formas também de induzir a entrada do plasmídio nas bactérias, tá? Um desses métodos é o chamado de gene gun, tá? Que é como se fosse realmente um tiro assim que eles dão de DNA na bactéria, e aí isso daí atravessa a membrana e entra lá no citoplasma da bactéria, tá? Mas enfim, nesse caso aqui estamos fazendo por choque térmico. E eu acho que vocês no laboratório também fizeram por choque térmico.
porque afinal é o método mais econômico, né, mais acessível aí de transformação bacteriana, certo? Enfim, terceira etapa concluída. Próxima. Triagem para identificação de bactérias que incorporaram o plasmídio recombinante. O que isso significa? Nem todas as bactérias que a gente colocou lá na solução, né, nesse Eppendorf aqui, nem todas aqui dentro vão ter realmente incorporado o plasmídio que a gente queria, tá? Porque afinal, a vida é complexa, né? Nem sempre tudo vai ser como a gente quer. Mas algumas delas vão ter introduzido ali o plasmídio, algumas delas não vão ter, mas a gente quer só as que foram transformadas, né? Só as recombinantes. As que não são recombinantes, a gente não tem interesse nelas. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer esse processo de triagem, tá? E como ele acontece? A gente vai pegar lá um meio de cultura com antibiótico e vai semear essas bactérias ali. Por que um meio de cultura com antibiótico? Porque nesse plasmídio recombinante tem um gene de resistência ao antibiótico. Ou seja, só as bactérias que têm esse plasmídio, ou seja, o plasmídio recombinante, ou seja, as bactérias recombinantes, só elas vão conseguir crescer nesse meio de cultura com antibiótico, tá bom? Consequentemente, só vão nascer aqui essas colônias de bactérias recombinantes. E aí, a gente conseguiu selecionar as nossas bactérias recombinantes, tá? Quarta etapa concluída. Enfim, e aí eu coloquei essa imagem aqui que também sintetiza todos esses processos, né? Todos não, né? A partir do terceira etapa aí. A gente vai ter lá o nosso plasmídio recombinante, vai colocar em contato com as bactérias, vai causar o choque térmico para realizar a transformação, né? Para inserir o plasmídio dentro da bactéria. Depois a gente vai fazer a cultura em um meio com antibiótico, porque o plasmídio vai dar resistência a antibiótico à bactéria, tá? Consequentemente, só vão crescer as bactérias com o plasmídio presente. Aí a gente pega essa colônia, né, a colônia recombinante, e consegue aí reproduzir essa bactéria. E aí eu vou contar para vocês agora uma surpresa. Tem uma quinta etapa. E essa quinta etapa é justamente a expressão da proteína recombinante, certo? Porque até aqui a gente só fez a bactéria, né? Mas o que interessa mesmo, né, pode ser que seja a proteína. Se esse for o caso, a gente precisa que esse gene seja expresso na bactéria, né? E no caso, a gente está falando de um gene de eucarionte, né? Se a gente quer expressar o gene da insulina em uma bactéria, a gente está querendo expressar um gene de um eucarionte, um procarionte. E se vocês lembram aí da aula de expressão gênica, a aula de processamento do RNA mensageiro nos eucariontes, o processamento do RNA mensageiro dos eucariontes é muito diferente dos procariontes, né? Porque se vocês lembram, a estrutura de um gene de um eucarionte é muito diferente. Tem introns, tem aquelas regiões regulatórias ali nas pontas, etc. Além de que a região promotora dos procariontes é diferente da região promotora dos eucariontes. Enfim, são muitas diferenças. E justamente para isso a gente precisa adaptar o nosso gene que a gente quer expressar para que ele consiga ser expresso na bactéria, tá? E como a gente faz isso? A gente tem que primeiro adaptar a região promotora para que a transcrição consiga acontecer, tá? Ou seja, tem que ser uma região promotora compatível com a bactéria. A gente também tem que introduzir ali uma sequência Shine-Delgarno. Lembra dela? Ela é importante para a tradução, ela vai induzir ali a conexão do ribossomo no RNA mensageiro. A gente tem que adaptar ela também para que o ribossomo da bactéria consiga reconhecer essa sequência. Colocar um sinal de terminação de transcrição que a bactéria consiga entender.
precisa remover os introns, porque afinal os introns eles só são removidos, né, pelo processamento do RNA mensageiro nos eucariontes. Nas bactérias não tem uma forma delas mesmas removerem esses introns, então eles têm que ser removidos antes de serem inseridos no plasmídio. E a gente pode também fazer a adaptação dos códons sinônimos. O que é essa história de adaptação dos códons sinônimos? É basicamente o seguinte: alguns organismos, né, algumas espécies, preferem alguns códons. Porque, lembrando lá da aula de tradução, um códon equivale a um aminoácido, certo? E tem alguns códons que são sinônimos, ou seja, alguns códons diferentes que equivalem ao mesmo aminoácido. No entanto, tem algumas espécies que preferem um desses códons. E como assim preferem, né? É mais fácil para elas, tem mais mecanismos metabólicos ali para fazer a associação de um determinado códon com um determinado aminoácido. Enfim, a troca desses códons sinônimos aí pode facilitar a tradução de um gene, tá? Mas enfim, isso significa que vai impedir, tipo assim, se for um códon menos eficiente, isso vai impedir a tradução? Não necessariamente, mas a adaptação ela é importante para aumentar a eficiência da tradução, tá? Enfim, quarta etapa concluída. Então, qual é o resultado, né, do nosso plasmídio? A carinha dele vai ficar meio assim, tá? Isso aqui é muito importante também vocês saberem, tá? E vamos explicar então como que ele fica. Primeiro, em algum lugar vai ter a origem de replicação, tá? Isso aqui, meu Deus, momento lembrança. Origem de replicação, ela é importante para a replicação do plasmídio. Eu explico replicação do plasmídio na aula 2, eu acho. Não interessa agora, tá? Mas a origem de replicação é basicamente o ponto ali que vai começar a replicação do plasmídio. Depois a gente vai chegar lá no inserto. Inserto é a região que a gente quer clonar, tá? O inserto vai ter a própria região promotora, né, que está compatível com a bactéria. E além disso, não vai ter introns, vai ter uma região Shine-Delgarno também compatível com a bactéria, vai ter um sinal de terminação da transcrição e vai ter os códons sinônimos adaptados. E por fim, a gente tem aquele trecho que vai conferir a resistência ao antibiótico. E para que serve esse gene de resistência? Para triagem, tá? Para a gente reconhecer quando a bactéria foi transformada com sucesso, tá? É isso. É importante saber dessa carinha aqui do plasmídio, tá bom? Enfim, acabou. Coloquei aqui um vídeo que ilustra esse processo todo aí, vocês assistam que ele mostra bem tudo isso daí, tá? E, enfim, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, vejam de novo, falem comigo e bons estudos. Até!